O dia terminou. É hora de dormir. Mas sua mente está a mil. Preocupações sussurram. Medos te mantêm acordado. Todos nós ansiamos por uma boa noite de sono. Queremos dormir profundamente e acordar renovados. Mas como? Onde podemos encontrar a verdadeira paz? A Bíblia oferece uma solução. A palavra de Deus promete paz e descanso para nossas almas. Ela fala de uma paz que transcende o entendimento. Vamos explorar as palavras de conforto e esperança encontradas nas Escrituras. Jesus diz: "Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Você está cansado? Se sente sobrecarregado? Jesus te convida a vir até Ele. Ele oferece um lugar de descanso para a sua alma. Este descanso não é apenas sobre sono físico. É uma paz profunda que vem de conhecer a Deus. É a confiança de que Ele se importa com você. Jesus anseia por aliviar seus fardos e te dar paz. A Bíblia está repleta de versículos que trazem paz. Salmos capítulo 4, versículo 8 diz: "Em paz me deito e durmo, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Quando confiamos em Deus, podemos descansar com segurança. Ele é nosso protetor e nosso escudo. Quando as preocupações preencherem sua mente, leve-as a Deus em oração. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, nos diz: "Não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." No Evangelho de Marcos, lemos sobre Jesus acalmando uma tempestade. Os discípulos estavam apavorados, mas Jesus dormia tranquilamente no barco. Quando o acordaram, ele repreendeu o vento e as ondas, dizendo: "Aquiete-se, silêncio." Marcos, capítulo 4, versículo 39. Imediatamente, a tempestade se acalmou e houve uma grande calmaria. Essa história nos lembra que Jesus tem poder sobre todas as tempestades em nossas vidas. Ele pode acalmar nossos medos e trazer paz aos nossos corações atribulados. Não importa o quão grandes sejam as ondas, Ele está sempre conosco. Quando lemos Mateus capítulo 18, versículo 3, percebemos que é uma mensagem muito importante de Jesus. O versículo diz assim: "Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus." Jesus estava diante dos discípulos, que se preocupavam em saber quem seria o maior no reino. Mas Jesus mostra que a verdadeira chave para entrar no reino dos céus está em ter um coração simples como o de uma criança. Ser como uma criança não significa voltar à infância no comportamento, mas sim viver com a humildade que uma criança carrega dentro de si. E no versículo 4, Jesus deixa claro que aquele que tem humildade como uma criança é o maior no reino dos céus. A mensagem de Cristo é simples e profunda. Sem humildade não há lugar para o reino dos céus. Pense nas crianças quando estão na escola. Às vezes brigam por uma coisa pequena, discutem, se desentendem, mas pouco tempo depois, você já as vê brincando juntas novamente, como se nada tivesse acontecido. Isso mostra a capacidade de perdoar e seguir em frente. Assim também deve ser conosco. Se alguém nos ofende, se nos magoa, ou deseja o nosso mal, não devemos guardar rancor, mas sim perdoar, orar por essa pessoa e liberar o perdão em nosso coração. Jesus nos chama a viver livres do peso da mágoa e da vingança. Outra característica importante é a dependência. A criança reconhece que não pode viver sem o cuidado e a proteção de seus pais. Ela se sente segura quando está agarrada a eles. Da mesma forma, nós precisamos reconhecer que sem Deus, não somos nada. Deus é o nosso sustento, nossa força, nossa proteção. Estar na presença de Deus não é uma opção, é uma necessidade. Assim como uma criança não consegue ficar sem o colo ou a mão de seus pais, também nós precisamos estar a cada momento ligados a Deus.
Em oração, na leitura da palavra, no jejum, em comunhão com Ele. Nós dependemos de Deus. Por isso não podemos sair da presença de Deus. A todo momento devemos estar atentos, lendo a Bíblia, fazendo oração, fazendo jejum. Nós devemos estar sempre na presença de Deus. Não importa as dificuldades, não importa o lugar, sempre devemos viver uma vida para agradar a Deus. E aqui entra também a confiança. A criança confia porque sabe quem é os seus pais. Ela pode até não entender tudo, mas acredita que nos braços de seus pais ela está segura. Nós também devemos viver assim diante de Deus. Mesmo sem entender certas situações, precisamos confiar que Deus está cuidando, que Deus sabe o que é melhor para nós. Por isso, quando Jesus diz que precisamos nos tornar como crianças, Jesus está nos ensinando que o reino dos céus é para os humildes, para os que perdoam, para os que dependem de Deus e confiam de todo o coração. Boa noite, querido irmão e irmã. Que a paz do Senhor esteja com você. Hoje vamos refletir sobre a fé e como ela nos sustenta nos momentos de incerteza. Respire fundo, relaxe e permita que essas palavras fortaleçam seu coração. Começamos com uma promessa de Deus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. A fé nos leva a confiar em Deus, mesmo quando não enxergamos o caminho. Vamos juntos meditar sobre isso. A fé é mais do que acreditar, é confiar plenamente no cuidado de Deus. Muitas vezes, enfrentamos momentos de dúvida e medo, mas a palavra nos ensina, porque andamos por fé, e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Imagine-se caminhando em uma estrada escura, sem enxergar o que há à sua frente, mas você sabe que Deus está ali, guiando seus passos. Assim é a fé. Jesus ensinou aos seus discípulos que a fé é poderosa. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Mateus 17, 20. A Bíblia nos dá muitos exemplos de fé. Um deles é Abraão. Deus lhe prometeu um filho, mesmo em sua velhice, e ele creu. Sem duvidar, ele creu na promessa de Deus, e foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Romanos 4, 20. Abraão não viu a promessa se cumprir de imediato, mas esperou com confiança. Deus é fiel para cumprir o que promete. Outro exemplo é Pedro, que andou sobre as águas quando manteve os olhos em Jesus, mas quando duvidou, começou a afundar. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus 14, 31. A fé nos mantém firmes. Quando olhamos para Jesus, encontramos força para seguir em frente. Agora, pense. Qual promessa de Deus você precisa lembrar hoje? Confie que Ele é fiel. Todos passamos por momentos de dor e sofrimento, mas Deus nos convida a confiar nele mesmo nesses tempos difíceis. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. A fé nos ajuda a permanecer firmes, pois sabemos que Deus tem um propósito para cada situação. O apóstolo Paulo enfrentou dificuldades, mas declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Quando você sentir que suas forças estão se esgotando, lembre-se de que Deus é sua fortaleza. Confie que Ele está trabalhando em sua vida. Agora respire fundo e entregue a Ele qualquer dor ou preocupação que você esteja carregando. A fé não apenas nos sustenta no presente, mas também nos dá esperança para o futuro. Deus tem um plano para cada um de nós. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Mesmo quando as coisas parecem incertas, podemos confiar que Deus está no controle. Como está escrito em Romanos 8, 28,
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Seja qual for a situação que você está enfrentando, saiba que Deus tem um plano maior. Confie, persevere e mantenha sua esperança nele. Hoje, refletimos sobre a fé e como ela nos sustenta, nos fortalece nos momentos de aflição e nos dá esperança para o futuro. Que essa palavra fique em seu coração e traga paz. Tenha uma noite abençoada. Que sua fé continue crescendo e fortalecendo seu coração. Deus está com você. Você já se perguntou se estamos vivendo os últimos dias da humanidade? Será que as profecias do Apocalipse estão se cumprindo diante de nossos olhos? Hoje, vamos mergulhar no último livro da Bíblia, o Apocalipse, e explorar o que ele realmente nos diz sobre o fim dos tempos. Prepare-se para uma viagem, enquanto revelamos as mensagens escondidas que intrigam o mundo há mais de milênios. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. A palavra Apocalipse vem do grego e significa revelação. Mais do que prever catástrofes, ele revela o plano de Deus para o fim do tempo e a vitória final de Cristo. Mas por que este livro é tão simbólico e difícil de entender? Ele usa imagens como dragões, bestas e o famoso número 666, que até hoje geram debates e interpretações. O Apocalipse e outros textos da Bíblia descrevem sinais que antecedem o fim dos tempos. Entre eles, Jesus em Mateus 24 fala sobre guerras, terremotos, pestes e o aumento da maldade. No Apocalipse, esses sinais aparecem como os 4 cavaleiros: a conquista, a guerra, a fome e a morte. A marca da besta, mencionada em Apocalipse 13, 16 a 18, é talvez o símbolo mais discutido. Muitos se perguntam: isso está relacionado à tecnologia moderna? Microchips? Ou algo mais simbólico? O Apocalipse fala da batalha final entre o bem e o mal, conhecida como Armagedon. Mas essa batalha não é apenas física, é também espiritual. E no clímax da história, o próprio Cristo retorna para derrotar as forças do mal e estabelecer um novo céu e uma nova terra, como descrito em Apocalipse 21. O Apocalipse não é apenas um livro de advertências, mas de esperança. Ele nos lembra que Deus está no controle e que o fim é apenas o começo de uma nova era para aqueles que confiam nele. Portanto, em vez de viver com medo, devemos viver preparados, buscando um relacionamento mais próximo com Deus e praticando o amor ao próximo. O Apocalipse é um convite para refletirmos sobre nossas vidas e sobre o propósito maior de Deus. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com amigos e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Vamos juntos explorar os mistérios da Bíblia e fortalecer nossa fé. Olá, pessoal, tudo bem? Você já ficou em dúvida se deveria ou não tomar a Santa Ceia porque cometeu um pecado? Ou já ouviu alguém dizer que, se você estiver em pecado, é melhor nem participar? Esse é um tema que gera muitas dúvidas entre os cristãos. Hoje, vamos olhar para a palavra de Deus e entender de uma vez por todas: se eu pecar, posso tomar a Santa Ceia? Fica comigo até o final. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que ninguém é perfeito, mas a questão não é se pecamos, e sim como reagimos ao pecado. O verdadeiro problema é permanecer nele sem arrependimento. Em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você pecou, Deus não quer que você fuja da presença dele. Pelo contrário, Ele quer que você se arrependa e se aproxime ainda mais.
Em 1 Coríntios 11:27 a 29, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas o que significa tomar indignamente? Muitas pessoas acham que significa estar sem pecado. Mas na verdade Paulo está falando sobre tomar a ceia sem discernimento, sem reverência e sem um coração arrependido. No versículo 29, Paulo explica que quem toma a ceia indignamente não discerne o corpo do Senhor. O verbo discernir significa entender, considerar e valorizar corretamente algo. Participar da ceia sem discernimento significa não reconhecer a seriedade do sacrifício de Cristo, não entender o propósito de Jesus e não levar em conta a necessidade de uma vida de comunhão com Deus. A Bíblia ensina que Deus deseja um coração quebrantado e arrependido. Em Salmos 51:17, Davi declara: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Isso não significa que apenas pessoas perfeitas podem tomar a ceia. Se fosse assim, ninguém poderia participar, pois todos pecamos, conforme Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Paulo alerta é sobre aqueles que tomam a ceia sem arrependimento, sem confissão de pecados, sem examinar sua conduta diante de Deus. Antes de participar, é necessário um autoexame sincero, conforme ele ensina no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Se alguém peca, se arrepende e confessa seus pecados diante de Deus, pode tomar a ceia com confiança na graça e no perdão do Senhor. Então, se eu pecar, posso tomar a ceia? A resposta é: sim, desde que haja arrependimento sincero. A Santa Ceia não é para os perfeitos, mas para aqueles que reconhecem sua necessidade de Cristo. O perigo não está em participar da ceia, mesmo tendo pecado, mas em participar sem arrependimento e continuar vivendo no pecado. Se você pecou, não fuja da presença de Deus. Ele quer que você venha até Ele com um coração sincero. Peça perdão para Deus. Salmos 51, versículo 2, diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E não esqueça de pedir também a Deus sabedoria para fugir das tentações. A ceia é um momento de comunhão e restauração, não de afastamento. Chegamos ao fim deste estudo, mas a reflexão que fizemos aqui deve continuar em nosso coração. A Santa Ceia não é apenas uma ceia, mas um momento profundo de comunhão com Deus e de renovação espiritual. Se até hoje você evitava a ceia por medo ou por achar que não era digno, saiba que Cristo te convida à mesa. A ceia é para aqueles que reconhecem sua necessidade de estar na presença de Deus. Se há arrependimento sincero, há perdão, há graça e há restauração. Por outro lado, se você tem tratado a ceia com indiferença, como um simples costume ou obrigação religiosa, é tempo de despertar. A ceia é sagrada, o sacrifício de Jesus. Ele derramou seu sangue para nos dar vida, e isso não pode ser tratado de qualquer maneira. A Bíblia ensina em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Se você tem levado sua vida cristã de qualquer jeito, sem compromisso, sem reverência, sem transformação, pare e pense: você realmente tem discernido o corpo do Senhor? Deus não quer apenas a sua presença em um culto, Ele quer o seu coração. Não adianta participar da ceia todo mês se sua vida não reflete um verdadeiro compromisso com Cristo. Hoje, Deus está te chamando para um novo nível espiritual. Não participe da ceia apenas com os lábios, mas com o coração rendido ao Senhor. Examine-se, arrependa-se e tome a ceia com temor, gratidão e fé. A mesa está posta.
A decisão de sentar-se nela da maneira correta é sua. Que Deus te abençoe. Hoje vamos falar sobre Simei. Embora ele apareça poucas vezes, carrega uma história cheia de lições profundas para a nossa vida. Simei aparece na Bíblia como um homem da tribo de Benjamim, descendente da família do rei Saul. Isso é importante porque ajuda a entender a raiz de sua atitude. Quando Davi se torna rei, a casa de Saul perde prestígio e poder, e muitos benjaminitas carregaram ressentimento contra Davi, considerando que ele havia tomado o trono que antes pertencia a Saul. Simei era um desses homens, marcado pelo rancor e pelo sentimento de perda. A primeira vez que Simei aparece é quando Davi está fugindo de Jerusalém, por causa da rebelião de Absalão, seu próprio filho. Naquele momento, Davi está fragilizado, saindo da cidade com os seus soldados e pessoas próximas. É exatamente nesse contexto de fraqueza que Simei decide agir. Ele se coloca à beira do caminho, começa a jogar pedras em direção a Davi e a seus servos, e também a amaldiçoá-lo. Ele gritava que Davi era um homem sanguinário e que o Senhor estava devolvendo sobre ele o sangue da casa de Saul. Na visão de Simei, Davi tinha se aproveitado da queda de Saul para tomar o trono e agora estava colhendo o fruto de sua violência. Os homens de Davi, especialmente Abisai, ficaram indignados com essa atitude. Abisai chegou a dizer que queria atravessar até onde estava Simei e cortar-lhe a cabeça, já que insultar o rei era um crime gravíssimo. Mas Davi teve uma postura inesperada. Ele não permitiu que matassem Simei, e respondeu que se ele estava amaldiçoando, era porque Deus tinha permitido. Davi disse que talvez o Senhor olhasse para a sua aflição e revertesse aquela maldição em bênção. Essa resposta mostra a humildade de Davi em um momento difícil. Ele reconhece que Deus pode usar até mesmo uma afronta para cumprir seus propósitos e se recusa a se vingar. Depois que a rebelião de Absalão termina e Davi retorna a Jerusalém como rei, Simei volta a aparecer. Desta vez, ele vem correndo ao encontro de Davi, trazendo 1000 homens da tribo de Benjamim, se prostra diante dele e pede perdão. Simei reconhece que havia pecado ao amaldiçoar o rei e implora por misericórdia. Mais uma vez, Abisai sugere que ele seja morto por causa do que fez, mas Davi recusa. Ele decide perdoar Simei e promete que não o mataria naquele dia. Isso foi um gesto político e espiritual ao mesmo tempo. Político porque ajudava a pacificar as tensões entre as tribos de Israel. E espiritual porque Davi, mais uma vez, escolheu não agir com vingança. Contudo, a história de Simei não termina aí. Mais tarde, já nos últimos dias de sua vida, Davi chama seu filho Salomão e lhe dá instruções sobre algumas pessoas que haviam lhe causado problemas. Entre essas pessoas estava Simei. Davi lembra Salomão do que ele tinha feito no dia da fuga, mas também lembra que tinha jurado não matá-lo. Por isso, Davi não o condenou em vida, mas disse a Salomão que ele, como rei, deveria lidar com o caso com sabedoria e não deixar que a maldade de Simei passasse despercebida. Quando Salomão assume o trono, chama Simei e estabelece um acordo com ele. O rei ordena que Simei construa uma casa em Jerusalém e que não saia da cidade. Salomão deixa claro que, se ele ultrapassasse os limites, isso seria considerado quebra do juramento e ele morreria. Simei aceita a condição e fica em Jerusalém durante 3 anos. Mas, depois desse tempo, 2 servos de Simei fogem para Gate, uma cidade filisteia. Simei decide sair de Jerusalém para buscá-los. Ao fazer isso, ele quebra a ordem que Salomão tinha estabelecido. Quando retorna, Salomão é informado e o confronta. Ele lembra a Simei que ele mesmo havia jurado obedecer às regras e que agora tinha quebrado o juramento. Como consequência, Salomão ordena que Simei seja morto. Com isso, a história dele se encerra, e o texto bíblico diz que o reino se firmou nas mãos de Salomão. A vida de Simei nos mostra várias lições.
Primeiro, como o ressentimento e a amargura podem levar uma pessoa a atitudes imprudentes e pecaminosas. Em vez de aceitar o que Deus tinha feito escolhendo Davi como rei, Simei deixou o ódio crescer em seu coração e se tornou um opositor injusto. Segundo, vemos a postura de Davi, que preferiu não se vingar, reconhecendo que Deus estava acima de tudo e que só ele poderia julgar. Essa atitude de humildade e confiança em Deus é um grande exemplo. Por outro lado, também aprendemos com Salomão que a misericórdia não significa ausência de justiça. Salomão deu uma chance a Simei, estabeleceu limites claros, mas quando ele quebrou sua palavra, sofreu as consequências. Mas a lição mais marcante está na desobediência de Simei. Ele recebeu uma chance de viver em paz, mas não guardou o juramento. Preferiu correr atrás de seus interesses fora de Jerusalém, e por causa disso, perdeu a vida. Assim são muitos hoje em dia. Deus dá uma oportunidade, mas a pessoa se distrai com o que está lá fora, se preocupa mais com aquilo que o mundo oferece, e acaba quebrando sua aliança com Deus. Simei é um alerta para nós. Desobedecer às ordens de Deus e desprezar a sua palavra sempre traz consequências. Portanto, que possamos aprender com essa história a respeitar a vontade de Deus. E precisamos confiar em Deus em todos os momentos de nossa vida e levar a sério os compromissos que fazemos diante de Deus. Sabe, há coisas na vida que simplesmente não conseguimos entender. Podemos ter todo o conhecimento do mundo, a melhor formação, a mente mais lógica, ainda assim há limites. Há momentos em que olhamos para o que está acontecendo à nossa volta e nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Por que agora? Por que assim? É nesse ponto que Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, nos confronta com uma verdade que muitos ignoram. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Esse versículo é um lembrete direto e profundo. Você não sabe. Você não sabe como o vento se move. Você apenas o sente. Você não sabe como a vida se forma dentro do útero. Você vê o milagre, mas não compreende completamente. Assim também, você não sabe o que Deus está fazendo. Mas o problema é que muitas pessoas não aceitam isso. Elas querem saber tudo, controlar tudo, decidir por si mesmas. Querem escolher seus caminhos, seus planos, seus desejos, e quando algo não acontece como elas querem, se frustram. Dizem que Deus não está ouvindo, ou que Deus se esqueceu delas. Mas o problema é você mesmo. Muitas vezes, o ser humano está tão ocupado buscando aquilo que ele quer, que se esquece de ouvir a palavra de Deus. Não para um momento para perguntar: Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Isso é bom? Ou apenas é algo que eu desejo? A busca passa a ser egoísta, surda, apressada e desconectada do céu. E o pior de tudo é que essa atitude geralmente não funciona. Porque quando andamos por nossos próprios desejos, corremos o risco de entrar em caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas que no fim, são caminhos de frustração e dor. A palavra de Deus mesmo diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. A pessoa insiste no que quer, porque acha que sabe. Mas a verdade é que ela não sabe. Não sabe o futuro, não sabe o que é melhor, não sabe o tempo certo e não sabe o que Deus está fazendo. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, nos ensina a nos calar diante da grandeza de Deus, a reconhecer os nossos limites, a confiar em Deus. O que nos cabe então? Confiar, ouvir, obedecer, mesmo sem entender, mesmo sem saber o que vem depois, mesmo quando parece que Deus está em silêncio, porque olha, mesmo no silêncio, Deus está fazendo todas as coisas. Talvez hoje você esteja passando por uma fase da vida em que não entende o que está acontecendo.
Você orou, esperou, planejou e tudo saiu diferente. Você olha ao redor e pensa: será que Deus me esqueceu? Não, Deus não esqueceu de você. Tenha fé e tudo dará certo. Mas talvez você esteja tentando viver guiado pelo que você quer, e não pelo que Deus te disse. E talvez hoje seja o dia de parar, pensar, respirar fundo e reconhecer. Assim também não sei as obras de Deus que faz todas as coisas. Mas ainda que eu não saiba, eu confio.